TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, um programa que já está consolidado na programação, nos conteúdos produzidos pela Igreja Cristã Maranata e que você assiste sempre neste horário, às quintas-feiras, a partir do meio-dia. Você pode ouvir pela Rádio Manaim ou assistir pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim ou ainda assistir pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aliás, eu convido você a fazer uma coisa que muitos estão fazendo, estão maratonando conversas bíblicas. Tem essa expressão agora nova, né? Maratonar. Você pega alguns temas e assiste, porque sempre a gente divide um determinado tema em 2, 3, até 4 edições, até mais. Temos temas que são abordados aqui, que foram feitos em 6 edições, 6 semanas consecutivas do Conversas Bíblicas. Então eu convido você a fazer isso. Tem sido uma bênção para os irmãos, para os pastores, obreiros, né, conhecer mais acerca daquilo que a Palavra de Deus nos ensina e da doutrina bíblica que nós vivemos nesta obra maravilhosa. E mais uma vez eu recebo aqui o pastor Amadeu Loureiro, que está aqui conosco para tratar do tema diaconato. Amadeu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Tudo bom? Amém. Bom, vamos lá, o seguinte, a gente está falando sobre diaconato e eu já vou ler aqui o texto base para esta edição do programa Conversas Bíblicas. Esse texto se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler 2 versos, o verso 12 e o verso 13, que diz assim: Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amadeu, na semana passada, nós terminamos aqui, você comentou inclusive um aspecto ali da origem do diaconato, onde você falou que foram 7 diáconos que foram levantados e você quer discorrer um pouco sobre isso. Então vamos partir disso aí e depois a gente entra no objetivo nosso dessa edição, que é exatamente a definição de quais são as orientações para o diácono. Pode continuar. Eu repito, né? Ratifico aquilo que nós falamos como igreja. Algumas pessoas dizem isso e, na verdade, fica só no teórico, né? Aquilo que a gente chama no aspecto teorético da coisa, como alguns gostam de dizer. Por exemplo, a Bíblia para nós ela tem um significado prático muito grande. Vamos pegar aqui uma análise para poder você entender. Em medicina, tá? Quando você estuda o comportamento de alguma coisa, de um órgão, a fisiologia de um órgão, então, não vai lá estudar a fisiologia do fígado ou do pâncreas ou a própria fisiologia do coração e tal. Quando alguém descreveu aquilo ali, você não pode, quando você pega aquilo na prática, você tem que ver que a prática tem que ser de acordo com aquilo que alguém descreveu. Ou alguém escreveu errado. Sim. Mas o que está descrito tem que acontecer aqui. Não pode ser diferente. Entendeu? Então, se alguém escreveu uma fisiologia cardíaca e tal, e você não vê na prática, então quem escreveu errado. Como a Bíblia é perfeita no seu escrito, porque ela é uma inspiração do Espírito Santo, ela é perfeita, então o que está na Bíblia tem que acontecer na prática sem nenhuma colocação nossa. Isso é o que nós entendemos, sem nenhum radicalismo, prático apenas. Então, por que o Espírito Santo orienta que fossem levantados 7 varões? Existiam mulheres naquela época. Já existiam mulheres. Servas de Deus. Servas. Você falou sobre os discípulos, as primeiras pessoas a irem ao túmulo. E que foram mulheres. Tá, tudo bem. Então, por que isso? Não tinham mulheres ali, foram 7 varões. Então,
aquilo que nós entendemos para o diaconato são varões. Isso para nós é uma coisa, né? A expressão diaconisa para nós não existe. Aí você diz assim, não, né? Os que vão ver isso, dizem, não, mas isso é uma interpretação, né, machista ou coisa parecida. Não, interpretação bíblica. Mas vocês estão desvalorizando as irmãs não têm uma participação, nada disso. São características. Vejam, a obra criadora é perfeita. A obra criadora é perfeita. Entendeu? Então, quando você olha para a obra criadora, você olha a diferença entre homem e mulher é muito grande. É grande, né? Existe N aspectos, né? Uhum. Então, o que predomina no homem é a testosterona, na mulher não são os estrógenos, né? Então são características diferentes, entendeu? Isso faz com que o comportamento seja diferente, você tenha formas diferentes, o biotipo é diferente, uma série de coisas. Então, talvez, baseado nisso, como o Espírito Santo começa, então nessa função, porque na obra de Deus o que existe são funções, não são títulos, nem cargos, nem profissões, funções. Então, o Espírito Santo viu que nessa função, essa é uma função para varões. As irmãs têm outras funções, claro. São entendeu? úteis. São úteis, claro. Funções extraordinárias dentro da igreja, porque a Bíblia fala que a igreja é corpo. Então as irmãs têm outras funções. Hoje nós temos um trabalho excepcional com as crianças, e a Bíblia fala sobre o trabalho das mulheres, né, das mulheres fiéis, não é? Das mulheres piedosas e tal. Tem esse trabalho. Mas ali foram varões. Esses varões, eles foram levantados para ajudar o ministério. No texto que você leu, então há uma descrição de como... De quais as características? As características dele. Então, de que forma isso pode acontecer, como eles são. Bom, então, Paulo escrevendo, aí já é Paulo, entendeu? Olha, isso é muito bom a gente porque há algumas coisas, Josias, que você recebe pela fé. Outras coisas você também tem que raciocinar em cima de todo o contexto. Nós estamos vendo um contexto da igreja na sua formação e no seu funcionamento, né? Eu costumo dizer que o livro de Atos é a fisiologia da igreja, né? Em medicina é muito importante a fisiologia, que é o estudo das funções. O livro de Atos, para mim, traz a fisiologia, as funções da igreja. Então, quando os diáconos foram levantados, eles foram levantados dentro de uma característica que o Espírito Santo orientou. Mas lá na frente, agora Paulo, que já deve ter tido um certo conhecimento deles, do funcionamento deles, da maneira como eles surgem na igreja, da maneira como eles trabalham na igreja. Aí Paulo, isso aqui já é quantos anos depois? Eu não tenho ideia, mas Paulo se converteu o quê? A igreja já tinha o quê? 10 anos de idade, talvez isso, não tenho, aqui não me falha a memória. Mas quanto tempo depois Paulo disse isso? Então Paulo agora começa a doutrinar a igreja, quer dizer, não é bem doutrinar a igreja, ele começa a mostrar o que era a doutrina da igreja. Então ele começa a falar sobre o diaconato. Então o que ele diz do diaconato? Primeiro, aí ele já aborda, não pode ser neófito, né? O que é neófito? Neófito é uma palavra grega formada por duas palavras, um prefixo chamado neo, né? Neo significa novo, né? O neném está lá na neonatologia, né? O recém-nascido, a neonatologia. Neonatologia quer dizer, o novo nascimento, o neném que nasceu lá. Então, neo é novo. Fitos, né? É o que é planta.
Ele chama de fitos planta. Então, é uma planta nova. Então, o neófito significa o crente novo, né? Aquele que é recém-convertido. Então, Paulo diz, não pode ser neófito, né? Então, ele tem... Por que ele não pode ser neófito? Porque ele tem que ter um certo conhecimento daquilo que ele vai viver dentro da igreja. A primeira coisa. Agora, então aí as características, né? Marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, tem seus filhos, seus irmãos. Então, características que Paulo coloca. Ponto. Quando Paulo mostra isso, o que ele está falando? O diácono, como surge o diácono, aí é a escolha do diácono, né? Paulo está falando sobre a escolha do diácono. Ele já está doutrinariamente definindo a escolha do diácono. Aí você diz assim, você tem todas as características do diaconato, mas aí é uma experiência que alguém pode ter, mas a nossa experiência, por exemplo, a Bíblia diz que ele seja um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Essa qualidade de ser cheio do Espírito Santo, será que é uma qualidade que eu posso avaliar? Será que eu tenho condição de avaliar isso? Presta atenção, não, o irmão tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, mas como é que eu vou avaliar se ele é cheio do Espírito Santo? A partir do momento em que as evidências da operação do Espírito Santo se veem na vida dele. Na vida dele, isso é claro. Mas nós podemos correr um risco de engano, como Samuel se enganou lá com os irmãos de Davi. Isso. Então, aí é que entra, já que a igreja partiu do início, onde o Espírito Santo operava na vida da igreja, ela parte do início lá no Pentecoste, na reunião quando eles escolhem os diáconos. Então, que tudo agora dependia de uma operação do Espírito Santo, é claro que Paulo está dizendo que essa identificação tem que ser feita pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, o diácono ele tem que ser apontado pelo Espírito Santo. Aí nós vamos... aí é que nós podemos perguntar ao Senhor. Tem grupos que fazem de maneira diferente? Não cabe aqui a nós julgarmos quem faça diferente. Mas a nossa visão bíblica é que primeiro nós avaliamos, a nossa experiência agora, nós avaliamos ele não é neófito, quer dizer, não conhece a palavra, conhece bem a palavra, tem experiência com a palavra. Então, ele não é neófito. Tem as características dele, né, familiar e tudo mais, do bom testemunho. Então, todas essas características. Que ele tem todas essas características, aí nós vamos diante do Senhor para que o Senhor então fale a respeito dele. Aí nós já vamos fazer uma coisa direta. Uma é aquilo que nós vemos dele, né? Sabedoria, os dons e tudo mais, e depois nós consultamos ao Senhor. Essa é a nossa experiência para o levantamento do diácono. O texto que você leu diz o seguinte, né? Maridos de uma mulher, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Exatamente. Isso até pelo seguinte, Josias, às vezes, é isso que o texto está dizendo, o desenvolvimento do diaconato na vida da igreja é tão importante, porque isso é uma função, e ele pode, à medida que ele desenvolve esse diaconato, isso não é obrigatório, não é obrigatório, não é regra isso, não faz parte de regra, até porque eu nunca fui diácono. Então eu posso dizer isso com clareza. Mas alguns diáconos
pelo desenvolvimento deles na vida da igreja, eles podem, lá na frente, serem levantados para ministério. Aí a pergunta se faz: existe casos desses na Bíblia? Sim, existe. Não é? Uhum. Filipe, não é? Que era um dos 7 Isso, e que foi levantado como evangelista, sim. que é um ministério, né? Uhum. Que é Inclusive o aquela- ministério descrito, dentro dos ministérios que estão na palavra, é um ministério exatamente, o descrito. ministério de evangelista. Então, ele foi diácono e teve depois a experiência do ministério. Isso pode acontecer. E é esse tipo de trabalho que é dessa forma que nós vemos na palavra funcionar assim, entendeu? Aí assim, não, mas o diácono ele pode ser eleito, mas essa eleição na igreja, para nós, é primeiro com aquilo que Paulo disse, em parte Conhecemos e em parte profetizamos. Primeiro o aspecto que ele descreve aí, e depois é saber do senhor como é que ele vai ser levantado. Agora, como ele vai trabalhar na vida da igreja? Então você diz assim, então você tem a descrição do diácono, como ele é levantado, a forma dele e tal, aí tem a participação dele na igreja. É muito importante a participação do diácono na vida da igreja e, por exemplo, no nosso caso, né, que é um caso que nós vemos muito na Bíblia, é que ele complementa o ministério, ou seja, ele às vezes chega num lugar que o pastor não teve condição de chegar pelo tamanho do rebanho. Foi exatamente o que aconteceu na igreja primitiva. Um grupo de 120 passa para 8.000. Então, isso foi muito importante na vida da igreja, porque eles entraram para fazer parte da igreja e completar aquilo que o pastor não tinha condição de completar. Isso está muito claro, né? Na vida, está muito claro na função dele na vida da igreja, na participação no dia a dia dele da igreja. Naturalmente, Amadeu, e assim, essa explanação que você fez da origem do diaconato, né? Quer dizer, o que demandou a necessidade por esse serviço na igreja, naturalmente que o diácono ele tem uma função, e aí também, para usar uma expressão sua, uma função complementar ao ministério, né? E uma outra abordagem que você fez, deixa claro a distinção entre o diaconato e o ministério, são funções diversas, diferentes no meio da igreja. Então, essa abordagem, eu creio que na nossa próxima edição, na semana que vem, no momento em que a gente abordar o diaconato no meio da igreja hoje, eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, a identificação desse papel do diácono de maneira clara a partir daquilo que ele faz no dia a dia da igreja. E aí, claro, se eu estou dizendo que na semana que vem a gente aborda esse tema, já está ficando aqui o convite. Porque, Josias, veja uma coisa. Nós abordamos, quando falamos de ministério, é por isso que a gente faz essa separação de ministério e diaconato, um aspecto na igreja que se chama governo. Entendeu? Os atos, muito bom. Os atos na igreja como governo. E o governo é claro que em outra oportunidade a gente pode falar sobre os ministérios e nós temos a formação, né? Todo obreiro, todo o diácono, todo o ministério, ele é uma formação dentro da igreja. Nós não temos uma formação acadêmica. A nossa formação é dentro, vivendo a prática da igreja, com os erros e os acertos. Isso nós aprendemos quando aplicamos na igreja a doutrina de corpo. Aprendemos muito isso. Então, quando você começa a observar isso,
E o diaconato, o diácono, ele tem que entender que ele tem uma função. Ele não é governo, porque ele não é ministério, né? Isso o ministério é uma função, ele tem uma outra função. Então, ele tem que entender isso, porque há um trabalho conjunto dentro do rebanho, para fazer o rebanho permanecer. Isso se você for avaliar historicamente, o que eu estou dizendo é muito próximo da história, daquilo que se fala a respeito do surgimento, de como, das necessidades, mesmo materiais e espirituais da vida da igreja. Amém. Glória a Deus. Semana que vem, então, a gente continua? Continua, se Deus quiser. Amém. Madeu, obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Amém. Amém. A gente então chega ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e já está feito para você também o convite para estarmos juntos na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Manaim. E você assiste lá no aplicativo da Rádio Manaim, lá no seu celular, e também pelo Facebook da Rádio Manaim e através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E eu recomendo, se você não assistiu a edição anterior do Conversas Bíblicas, quando o pastor Amadeu trouxe ali o início da história do diaconato, fica a recomendação para que você volte e assista para você compreender melhor aquilo que tratamos hoje e aquilo que vamos tratar na próxima semana, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.